eu vou ler Sofonias, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 6. Somente esses 6 versículos. Amém? Sofonias, capítulo 1, do versículo 1 ao 6. Profeta Sofonias. Amém? Bom, diz o seguinte a palavra do Senhor no livro de Sofonias, no capítulo 1, no versículo 1 a seguir até o versículo 6. O primeiro versículo: palavra do Senhor vinda a Sofonias. Quem é que estava dizendo para Sofonias? Deus dizendo. É a palavra de Deus dizendo diretamente para Sofonias. Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. E arrebatarei os homens e os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar e os tropeços com os ímpios, e exterminarei os homens de cima da terra, disse o Senhor. Estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o resto de Baal, e o nome dos queimarei com os sacerdotes, e os que sobre os telhados se curvam ao exército do céu, e os que se inclinam jurando ao Senhor e juram por Malcã, e os que deixam de andar em seguimento do Senhor, e os que não buscam o Senhor nem perguntam por Ele. Amém? Graças a Deus. Sofonias, ele na Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, ele é considerado um dos profetas menores. Um dos 12 profetas menores. Sofonias está ali, nesses 12. E nesta época de Sofonias, irmãos, ele era da época do rei Josias, mais ou menos em torno de 600 a 640 anos antes de Cristo. E ali estava Sofonias, escolhido por Deus, não é? Profeta escolhido por Deus. Muitas vezes, e os irmãos, desde quando aceitaram a Jesus como Salvador, e vieram à igreja, começaram a ler a Bíblia, já começaram a ler sobre profetas, ouvir falar sobre profetas, o que é um profeta, o que faz um profeta, já ouviram profecias e tudo. Mas, irmãos, eu quero dizer aos irmãos, o que é um profeta? Qual a definição de um profeta? Não é? Muitas vezes já ouvimos falar de profetas, inclusive aqui dentro da nossa igreja nós temos 2 profetas. Mas vamos para a definição do que é realmente um profeta. Profeta, pessoa que anuncia os desígnios divinos, que prediz acontecimentos por inspiração de Deus. Esta é a definição de um profeta. Não é? Mas, como ser um profeta, irmãos? Como você pode ser considerado um profeta? Aqui dentro da igreja, de repente, você fala assim, meu Deus, eu queria ser um profeta. Por você querer ser um profeta, será que você vai ser um profeta, irmãos? Profeta tem que ser aquele escolhido por Deus para ser um profeta. Não é? O dom de profecia não é para qualquer um. Porque o profeta em si, ele tem que ter coragem, irmãos. Ele tem que ter coragem. Porque muitas vezes, não é? Você recebe profecia
maravilhosa. Ah, você vai crescer. Ah, você vai prosperar. Ah, você vai ser curado. Ah, você vai ganhar a luta. Ah, você vai crescer. Ah, maravilhas. Aí é fácil de ser um profeta, porque você vai estar exaltando e as pessoas vão estar te agradecendo por você vai estar exaltando as pessoas, a igreja, o trabalho. É fácil de ser profeta assim, quando você fala, não é? Na exaltação de você melhorar, de você. Mas e quando Deus te dá alguma coisa difícil para você falar, irmãos? Quando Deus te dá alguma coisa, uma palavra difícil, você fala, meu Deus, eu não vou falar isso. Meu Deus, Jesus, por que o Senhor me manda eu falar uma coisa dessa? Algumas vezes o profeta se sente apertado em dizer, irmãos. Por quê? Deus, Ele quer usar você de uma maneira que Ele quer. Então, algumas vezes o profeta passa apertado em dizer, porque algumas vezes vem palavras pesadas, irmãos. E algumas vezes você, profeta, fala, profetiza. E algumas vezes as profecias, elas são cumpridas rapidamente, e você vê que realmente agradece a Deus pela profecia cumprida. Mas e aquelas que demoram a ser cumpridas? E aquelas que você pensa, meu Deus, mas Jesus, há quanto tempo eu preciso que o Senhor fale, eu preciso que o Senhor concretize isso, porque eu falei. Não é? Então a dificuldade de um profeta, o profeta precisa ter coragem, precisa ter uma coragem, e precisa ter realmente aquela coisa, aquela convicção real, de que aquilo que Deus te deu, veio realmente do trono da graça de Deus. Não pode ter dúvida, irmãos, não pode ter, não é? Então o profeta real, ele tem que ter coragem, ele tem que ter uma convicção, ele tem que ter realmente, saber que ele é alguém escolhido por Deus para ter realmente esse dom de profecia. E Sofonias, nessa época que ele estava ali, na época do rei Josias, 640, mais ou menos 640 anos antes de Cristo, era uma época conturbada. Era uma época em que o povo de Israel praticamente esqueceu de Deus. Esqueceu desse Deus realmente nosso Deus. O Deus que tirou eles lá do Egito, o Deus que deu alimento, o Deus que deu água, o Deus que atravessou o mar, o Deus que fez milagres, o Deus que eles conheciam realmente, o Deus que tirou Israel da escravidão e levou eles. Conhecia esse Deus. Viu todos aqueles milagres acontecendo, eles ouviram, sentiram, eles agradeceram a Deus. Mas de repente, cadê esse povo? Simplesmente viraram a costa para Deus. E Deus olhando este povo escolhido por Ele. Não era um povo estranho, irmãos. Israel, o povo de Judá, o povo judeu, é um povo escolhido por Deus. E esse povo escolhido por Deus estava se esquecendo desse Deus. Virando as costas, praticando coisas que não agradavam ao Senhor. E nessa época, Deus realmente, como nós lemos aqui, Ele estava irado com o seu povo. Ele disse que ia destruir tudo. Até as aves, os peixes, os homens, enfim, Ele iria destruir tudo. Porque se nós olharmos lá para trás, não é? Na época de Noé, realmente foi o que aconteceu. Então, irmãos, como que um profeta, como Sofonias, ele iria chegar ali no rei Josias
e dizer: ó rei, Deus está me dizendo que vai destruir tudo. Deus está me dizendo que vai destruir este povo. Deus está dizendo que vai destruir Jerusalém. Deus está dizendo que vai destruir Nínive e todas as cidades que estão com o mesmo pensamento que este povo. É preciso ter coragem, irmãos. Porque como que um rei vai aceitar uma profecia dessa em dizer que Deus iria destruir tudo aquilo ali? Não é? Ele poderia estar arriscando sua vida. Porque de repente Josias, o rei ali, ia falar: Sofonias, você está louco, Sofonias. Sofonias, eu vou mandar te prender. Eu vou mandar te eliminar, porque uma coisa dessa, onde já se viu? Jerusalém ser destruída? Como assim? Não é? Jerusalém é a terra dos judeus, é a terra ali onde que Deus deu para os judeus e eles estão ali, como destruir? Mas o rei Josias sabia também que algo não estava bem. Ele sabia, ele estava vendo que o povo estava andando de uma maneira que não agradava ao Senhor. Que o povo estava olhando para outras divindades. Que o povo estava andando conforme o mundo queria que eles andassem. Adorar a outros deuses, não respeitar a Deus, não adorar a esse único Deus que eles teriam que... Mas não. Eles simplesmente se esqueceram daquele Deus, não é? Que tirou eles do Egito, que livrou eles daquele pesadelo de escravidão por 430 anos, e esqueceram. Que fez todos aqueles milagres, tudo aquilo, protegeu ele de dia e de noite, enfim, fez tudo aquilo, eles esqueceram. E nessa época, tinha um sacerdote chamado Ilquias. Ele ali dentro do templo de Salomão, em Jerusalém, ele encontrou as escrituras mosaicas de Moisés. E essa escritura, ela foi novamente entregue ali ao rei Josias, para que ele ouvisse aquela escritura, lesse aquela escritura, os sacerdotes, todos eles lessem, para que os mandamentos da lei de Deus fossem seguidos. Porque estava esquecido lá dentro do templo. E quando Ilquias trouxe, o sacerdote trouxe para fora, todos começaram a ler aqueles mandamentos mosaicos da lei de Deus, que nós conhecemos. Mas mesmo assim, irmãos, eles não respeitaram mais a lei de Deus. É alguma coisa difícil de entender a humanidade, né, irmãos? É difícil se entender os homens. É difícil entender as pessoas humanas. É difícil entender nós. Como que um povo escolhido por Deus vira as costas para Deus? Como que um povo escolhido por Deus, que tem aqueles 10 mandamentos da lei de Deus trazido por Moisés do Monte Sinai, entregou ali, e todos conheciam aqueles mandamentos, e disseram que respeitaram aquilo ali, aqueles mandamentos. Mas com o passar do tempo, o que aconteceu, irmãos? Simplesmente esqueceram de tudo aquilo. Começaram a andar conforme o mundo, começaram a andar a outras divindades. Foram lá com Moloque, com Baal, com Malcã, e foram com Astarotes, outras divindades, que não agradavam a Deus, que era contrário a tudo aquilo que Deus tinha ensinado a este povo.
E a este povo, ao invés de apegar-se à palavra de Deus, se apegaram a essas outras divindades, a feitiçarias. O povo entrou numa apostasia total, um esfriamento espiritual. Não acreditava mais em Deus. Virou as costas para Deus. Não andava conforme os mandamentos da lei de Deus mais. Esse povo escolhido por Deus, irmãos. Então, o profeta Sofonias, nesta época, ele começou realmente a dizer ao rei Josias que Deus iria destruir tudo. Deus iria destruir aquele povo. Deus iria destruir Jerusalém, construído para o povo judeu, para o povo de Deus, ele iria destruir. A coragem que Sofonias precisava ter realmente, e ele teve. É por isso que eu digo, os profetas, eles têm que ser escolhidos por Deus, senão eles não conseguem fazer, não conseguem levar adiante esse dom que Deus deu. Porque é fácil você falar das coisas de bem, mas quando chega uma profecia dessa, irmãos, Sofonias, ele teve que dizer a Josias: olha, rei, Deus está me dizendo que vai destruir Jerusalém. Como assim? Destruir Jerusalém? Não é? E naquela época era inimaginável, ninguém iria imaginar uma coisa dessa. Todos estavam pensando que podia fazer o que fizesse, podia acontecer o que acontecesse. Jerusalém é uma terra ali que Deus nunca iria mexer. Mas, irmãos, esta profecia de Sofonias, algumas décadas depois, na época do rei Nabucodonosor, foi cumprida. Jerusalém foi destruída. O templo de Salomão foi destruído. A cidade circunvizinha, Nínive, toda aquela cidade foram destruídas. E o povo de Israel foi levado cativo ali para a Babilônia. Profecia cumprida. Mas para isso, irmãos, para que isso acontecesse, teria que realmente Deus usar alguém como Sofonias e dizer: eu vou destruir Jerusalém. E as pessoas que estavam ali, eles viram realmente acontecer. Depois de algumas décadas depois, Jerusalém foi totalmente destruída. O templo de Salomão foi derrubado e destruído. Não é? Então foi tudo concretizado. O profeta Sofonias tinha razão. Ali, as pessoas, certamente, aqueles que se lembraram da profecia de Sofonias, falaram: rapaz, alguém que a gente nem imaginava, alguém que a gente nunca pensava, de repente fala que Deus ia destruir e hoje, veja o que aconteceu, não é? Então, irmãos, quando Deus fala alguma coisa, verdadeiramente, nós temos que crer, irmãos. Hoje existem profetas, muitos profetas. Nós que somos já de um certo tempo no ministério, nós conhecemos vários profetas. Nós já ouvimos muitas profecias. Nós já ouvimos profecias maravilhosas serem cumpridas. Nós ouvimos profecias que ainda estão para ser cumpridas. Mas já ouvimos muitas profecias, não é? E como eu quero ser atual,
dizer alguma coisa atual. Nós aqui, como eu disse, temos na nossa igreja 2 profetas, a pastora e o presbítero irmão Celso, que eu conheço. Pode ser que tenha alguns mais, que Deus pode levantar, né? Se Deus quiser, possamos ter vários profetas. Mas, irmãos, a pastora Cirlei é minha esposa, eu conheço ela. Eu conheço ela. E quando Deus usa, é porque Deus usa. Só que eu sei da situação, eu sei do sentimento dela, de que essa promessa, essa profecia seja cumprida. Não é? Algumas vezes demora, algumas vezes Deus cumpre a promessa, cumpre a profecia. Eu me lembro de uma delas, foi a irmã Naoko. Ela não está aqui hoje, mas mesmo que ela tivesse aqui, eu iria dizer esse testemunho. Irmã Naoko, quando ela veio na nossa igreja, irmãos, ainda recente, não é? Nós soubemos que ela estava com um problema no útero. Um problema grave, não era um problema qualquer. Inclusive, diz que era um dos problemas da medicina do Japão, considerada incurável. Não é? E ela veio aqui na igreja, amém, graças a Deus que ela veio, até hoje ainda ela está aqui conosco. Só que Deus usando a pastora um dia, eu me lembro, que Deus disse que ia curar a Naoko, a irmã Naoko, e ia dar um filho para ela. Irmãos, ai Jesus, eu não sou profeta, mas eu senti aquilo dentro de mim, como se eu estivesse com a pastora. O sentimento, aquela coisa assim de, meu Deus, mas como curar esta doença e ela ter um filho? Não é? É uma responsabilidade muito grande, irmão. Precisa ter coragem, precisa ter tudo. Não é? E se não acontecesse? E se a irmã Naoko continuasse doente, não tivesse acontecido nada? O que seria da pastora? Ela seria cobrada. Seria. Mas o que Deus fez, irmãos? Cumpriu com a sua profecia. Ela curou aquela enfermidade, Ele curou, nosso Deus curou aquela enfermidade da irmã Naoko, que era considerado aqui no Japão, pela medicina do Japão, incurável, curou. E ainda assim, ela engravidou, e hoje ela tem um filho maravilhoso. Tem um filho maravilhoso. Essa é uma profecia cumprida, não é? Deus, Ele usa as pessoas. Quantas vezes eu vi Deus usando o presbítero irmão Celso, que algumas vezes ele ficou relutando, falo, não falo, mas teve que falar. Então, Sofonias, nesta época, eu creio que houve uma revolução dentro dele, dentro da mente dele, no coração dele, aquela apreensão de ter que falar que Deus iria destruir um povo, Deus ia destruir Jerusalém, Deus destruía Nínive, que é uma das maiores cidades ali da região, Deus iria destruir outras. Ele ia pensar, meu Deus, que responsabilidade. Só que Sofonias ele fez, não é? Sofonias ele foi e falou tudo que Deus quis que falasse. E aconteceu, irmãos. E aconteceu. Passado um tempo, exatamente como Deus disse na boca de Sofonias, tudo aconteceu. Jerusalém totalmente destruída, as portas arrombadas e colocado fogo, derrubado os muros, preso todos os reis e sacerdotes e tudo ali levado para a Babilônia, quebrado o templo de Salomão, tudo rebentado, enfim, houve uma destruição
destruição de Jerusalém, que aproximadamente 80 anos ficou destruído. Não é? Mas este é o profeta Sofonias na época do rei Josias, que ele anuncia a destruição e acontece. Não é? Não é uma coisa fácil, irmãos. Não é uma coisa fácil. Como é que estão os cristãos nos dias de hoje? Não é? Porque hoje, como eu disse, eu conheço muitos profetas. Eu conheço, já recebi mesmo de mim muitas profecias. Eu conheço realmente a realidade do povo de hoje. Tem muitas pessoas que não creem mais em profetas. Tem muitas pessoas que não creem mais em profecias. Não é? Por quê? Porque acontecem muitas coisas engraçadas, diferentes no nosso meio, irmãos. Não é? Hoje é difícil de você crer realmente quem é profeta escolhido por Deus. É difícil, não é? Será que você crê em todas as profecias? Será que você crê em todos os profetas? É difícil hoje. Porque o que você vê, muitas vezes, você mesmo fica pensando, meu Deus, não é? Mas hoje ainda existe os remanescentes. Hoje ainda existe os profetas escolhidos por Deus. Hoje ainda no nosso meio, nós temos profetas verdadeiramente escolhidos por Deus, como Sofonias foi escolhido. E hoje, nós temos verdadeiras profecias sendo cumpridas ainda. Vai ter ainda muito mais. Porque o nosso Deus é de ontem, de hoje, e vai ser eternamente o mesmo Deus. Nós temos que crer neste Deus. Nos dias de hoje, nós temos que continuar crendo neste nosso Deus. Não é? E para que isso continue acontecendo, irmãos, para que isso continue acontecendo no nosso meio, para nós crermos realmente nas coisas de Deus, nas profecias, nos dons maravilhosos, no arrependimento, no perdão, em tantas coisas que Deus nos ensina, no amor, na humildade, não é? Nós temos que começar dentro da nossa casa. Nós temos que, algumas vezes, mudar o nosso hábito dentro da nossa casa, para nós termos realmente segurança que tudo vai continuar. Nós vamos crer nesse Deus ainda. E as nossas crianças, nossas famílias, vão continuar crendo em Deus. E por que eu digo que tem que continuar e tem que começar em casa, irmãos? É? Porque veja bem, irmãos, dentro de uma família normal, onde tem os filhos que vão para a escola, normalmente, eles são obrigados a ir na escola, não é? Chega na escola, irmãos, eles têm 5, 6 horas ali na escola. Não depende do pai mais, nem da mãe. É o Estado que vai dar as lições. Muitas vezes eles são doutrinados dentro da escola e os pais nem sabem disso. Muitas vezes passam 5 horas aprendendo as lições, amém? Todas as lições que precisa, mas no meio tem uma doutrinação todos os dias para os teus filhos. E o que você vai fazer? O que você faz na tua casa? Teus filhos chegam na tua casa, depois que volta da escola, eles
já chegam meio entediado, come e já vai para o teu quarto, um pega o iPhone, outro pega não sei o quê, e fica no quarto e se esquece, e as mães, os pais, coitadinho do meu filho, está cansado, 5 horas na escola, querem um descanso, deixa eles fazerem o que eles querem e tal, e passa o dia sem nem falar de Deus dentro da tua casa. Se tudo começa dentro de casa, por que você não tira uns instantes para falar de Deus para os teus filhos? Se lá na escola eles são obrigados a ficar 4, 5 horas, que você sabe que eles vão aprender as coisas, matemática, ciência, biologia, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, mas eles são doutrinados ali, não é? Algumas vezes, irmãos, esses alunos, eles crescem, não recebem nada dentro de casa, chega na fase da tua adolescência, ele não vai mais querer ir para a igreja, ele não obedece aos pais, eles não conhecem os mandamentos da lei de Deus, porque não receberam absolutamente nenhuma instrução dentro da tua casa. Então, nos dias de hoje, as pessoas, as famílias, têm que tomar cuidado, têm que dar um tempo dentro da tua casa para falar de Deus. Tire um tempo. Você está cansado? Amém. Tua esposa está cansada? Amém. Teus filhos estão cansados? Amém. Mas tire um tempo. 5 minutos, 10 minutos. Fale de Deus. Faça uma leitura de Deus, da palavra de Deus. Conscientize-se que existe um Deus, que existe a necessidade dessa criança saber mais de Deus. Existe a necessidade dessa criança saber desse nosso Deus de amor, de justiça, de piedade, desse Deus que vai nos levar para o céu. Nós precisamos realmente falar de Deus dentro da nossa casa. Tire um tempo. Faça uma leitura devocional, faça uma leitura bíblica dentro da tua casa, ore com eles, mostre a necessidade, mostre a alegria que você tem também de falar de Deus para eles. Aí eles vão realmente pensando que, o que eu aprendi na escola é uma coisa, mas o que eu aprendi aqui dentro de casa é uma coisa que eu quero isso para mim. Não é? Então nós temos realmente a obrigação nossa, de dentro da nossa casa, nós olharmos para a nossa família e nós vamos começar hoje, irmão. Se você não tem esse costume, vamos começar hoje. Tire um tempo para Deus, para a tua família. Comece a falar de Deus para eles. Faça uma leitura, faça um estudo bíblico, pequeno que seja, não é? E coloque na cabeça das crianças que este Deus é o único Deus verdadeiro que vai nos levar para o céu. Amém? Nós precisamos disso, irmãos. Porque a vida de hoje, a nossa vida de hoje, está tão corrida, um corre para lá, outro corre para cá, uma obrigação, você chega cansado em casa, as tuas crianças desaparecem nos quartos e você praticamente perdeu até a direção da tua família. Quando você vai ver, algumas vezes já é tarde demais. Chega um tempo que teus filhos não querem mais saber de Deus. Chega um tempo que eles perdem o interesse de Deus. Por quê? Porque não houve uma ajuda tua para conscientizar ele que existe um Deus, que existe alguém que pode fazer algo por nós. Este alguém é Jesus Cristo. Então, nos dias de hoje, nós precisamos realmente pensar que nós precisamos dar uma ajuda para a nossa casa, para a nossa família. Tire um tempo para Deus, fala assim, todos os dias, 10 minutos.
eu vou orar e vou ler uma passagem da palavra de Deus para os meus filhos. Faça ali na sala alguma coisa e tal. Chame eles dos quartos e chame, faça todos os dias. Você vai ver a diferença. Você vai ver a diferença dentro da tua casa, na tua família. Para quê? Nossos futuros, porque o futuro é ou são as crianças, irmãos. Muitas vezes nós não somos futuro, mas o futuro são as crianças. E o que vai ser das crianças daqui para frente? Se nós não falarmos da palavra de Deus, se nós não levarmos eles à igreja, se nós não fizermos uma leitura, se nós não ensinarmos algo da Bíblia para eles, conscientizar que Jesus Cristo está aqui, que Jesus Cristo ama, que Jesus Cristo perdoa nossos pecados, que Jesus Cristo nos protege, não é? Se nós não falarmos de Jesus Cristo, o que vai ser do futuro? Porque eu digo futuro não só aqui do Japão, do Brasil, mas do mundo. Se nós não falarmos de Jesus Cristo para as crianças, futuramente o que será dessas crianças? Não é? Nunca ouviram falar de nada, nunca ouviram nem na tua casa. Dentro da escola já uma outra doutrina, não sabemos o que eles estão falando, algumas vezes doutrinando de uma maneira, não é? Eu me lembro quando eu era estudante, irmão, eu era estudante em Curitiba, eu não era ainda crente, eu não tinha aceitado Jesus como Salvador. De repente, um professor de história, ateu, pagão, ele trouxe uma Bíblia e começou a falar umas barbaridades da Bíblia Sagrada, irmãos. Hoje, eu me lembrando daquela passagem, eu fico horrorizado do que ele disse ali. E as pessoas que estavam ali, eram todos da mesma idade, todos quietos, ouvindo aquilo que o professor estava dizendo. Esses personagens bíblicos são todos bandidos, são todos assassinos, não sei o que, não sei o que. Ele horrorizou a Bíblia Sagrada. E as pessoas ouvindo, e os alunos ouvindo, e eu ouvindo a palavra ali, não é? Só que eu não tinha aceitado a Jesus, e a minha casa também não é? Só que veja bem, irmãos, se nós somos crentes, e nós aceitamos a Jesus como Salvador, a nossa família é uma família de crentes, é uma família que crê em Jesus Cristo. E se nós que cremos não falamos nada para os nossos filhos, o que vai ser dessas crianças? O que vai ser o futuro dessas crianças, irmãos? Não é? Nós temos que ter a responsabilidade, nós temos que ter a responsabilidade de falar para os nossos filhos que Jesus Cristo é o nosso Deus. Temos a obrigação, irmãos. Então, nos dias de hoje, para que não aconteça o que aconteceu lá na época de Sofonias, do rei Josias, não é? Que um povo escolhido por Deus foi destruído. Aquele povo não era um povo qualquer, era o povo judeu. Era um povo escolhido por Deus e foi destruído. E por quê? Porque eles desobedeceram a palavra de Deus. Porque eles adoraram outras divindades. Porque eles escolheram outro caminho. Não é? E nos dias de hoje nós temos que tomar cuidado com nossos filhos, para que futuramente não aconteça isso, irmãos. Para que Deus não use um profeta e dizer que vai destruir este povo, não é? Por falta de tudo isso. Aí nós vamos ser culpados. Eu vou ser o culpado, você vai ser o culpado, essa geração vai ser culpada porque não falou a palavra de Deus.
Todos nós temos que pensar realmente que nos dias de hoje, irmãos, não é? Nós somos, graças a Deus, a igreja do Senhor, nós somos remanescente, como Deus deixou os remanescentes ali também. Houve restauração de um povo, não é? Houve a restauração. Ali no meio daquela destruição toda, ainda houve uma restauração. E nós somos os remanescentes daqueles 7.000 profetas que não dobraram os joelhos para Baal. Não é? Nós somos esses 7.000. E nós vamos continuar assim, irmãos. Não vamos dobrar os nossos joelhos para deuses desconhecidos. Ou deuses que andam por aí dizendo que são deuses. Não é? Nós somos cristãos verdadeiros. Nós somos aqueles que realmente crê em Jesus Cristo. Nós somos os remanescentes daquele povo que foi destruído. Nós estamos aqui, nesta igreja. E você que está me ouvindo também é um remanescente, porque você está ouvindo essa pregação e você crê em Jesus Cristo. Vamos continuar assim, não é? Nós queremos continuar realmente crendo em Jesus Cristo. Não aceitamos outros deuses. Não aceitamos outros deuses. Não adoramos outros deuses. Não adoramos outras divindades. Nós cremos somente em Jesus Cristo. Não é? E muitas vezes, irmãos, nós falamos, olha, eu aconselho os irmãos a não ir no Brasil, por exemplo, no carnaval. Não é? Não é uma festa cristã, irmãos. É uma festa pagã. Então o cristão não deve ir nesses lugares. Evita ir nesses lugares. Porque não é uma festa cristã, não é uma festa que interessa para nós. Não é? Tem outra festa que acontece no mundo inteiro, veio lá dos Estados Unidos, passou para o mundo inteiro, a festa do Halloween. Para que participar de uma coisa dessa, irmãos, que não é cristã? Não é? Não leve isso para dentro da tua casa. Não leve isso para a escola. Não leve isso para a igreja. Não participe de uma coisa dessa, porque ela não é cristã. Então evite, não faça esse tipo de coisa. Festa junina também é uma coisa pagã. Para nós não interessa, não é? Outra coisa que eu quero dizer aqui, para não criar polêmica que nós estamos aqui neste país, é a festa do Matsuri. Não vá nessas festas. Por quê? Porque ela não é uma festa cristã. Qual vai ser, para nós, alguma coisa que vai nos dar alguma coisa a mais? Não vai, irmãos. Então não vá, não é? Somente isso que eu quero dizer, não vá nessas festas pagãs. Porque nós cremos somente num Deus vivo e poderoso, Jesus Cristo. Amém? Porque senão, irmãos, nós começarmos a participar de tantas coisas, nós começarmos a olhar tantas coisas, nós vermos tantas coisas e aceitar tantas coisas, até dentro de casa nós começarmos a aceitar as coisas como uma coisa normal, que não é normal, não é? Nós temos que ter a coragem, sendo pai, sendo mãe, de dizer, não, dentro da minha casa eu não quero. Dentro da minha casa isso não vai ter. E pronto. Nós temos que tomar decisões, algumas vezes, duras, irmãos, para que no futuro os nossos filhos agradeçam e venham à igreja participar de cultos, venha cantar, venha adorar a Jesus Cristo, venha falar, venha pregar. Venha. Mas se vocês não fizerem a sua parte dentro da tua casa, vocês estão sujeitando que seus filhos não venham mais. Que a apostasia
o esfriamento espiritual cresça dentro dos filhos. Simplesmente depois que eles crescem, eles esquecem. Eles não querem mais saber. Por quê? Porque não houve alimentação dentro da tua casa. Você tem que alimentar, você tem que falar, você tem que, não é, produzir algo dentro da tua casa. O culto de hoje, a pregação de hoje, é uma lição para todos nós. É uma lição que Deus nos dá, não é? Um Deus justo, que nós cremos. Esse nosso Deus maravilhoso, que está conosco aqui nesta tarde, é um Deus justo, irmãos. Por quê? Porque ali em Mateus 6,33, o que ele diz? Primeiro lugar, busque o reino de Deus e sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Não é? Deus realmente é um Deus maravilhoso. É um Deus de bondade, é um Deus de amor, é um Deus sincero, é um Deus realmente maravilhoso, só que Ele é um Deus de justiça. O que nós precisamos realmente, não é? Para que esse Deus de justiça tenha piedade, tenha misericórdia de nós, para que tenha realmente que pedir a nós, pedir a Ele que nos proteja e que Ele vai nos proteger. Nós precisamos seguir os seus mandamentos, para que Ele tenha realmente uma justiça ao nosso favor. Não é? Os mandamentos da lei de Deus nós conhecemos. Todos nós, cristãos, dentro da casa de Deus, fora, dentro de casa, nós conhecemos os mandamentos da lei de Deus. E nós sabemos que esse Deus que nós pertencemos, que nós acreditamos, que nós realmente louvamos, é um Deus de justiça. Ele faz justiça. Como Ele fez justiça com o povo de Israel, Ele destruiu Jerusalém. Ou Ele deixou que destruísse. Porque senão Ele iria falar, não, Jerusalém ninguém vai tocar. E ninguém iria entrar. Mas Ele deixou. E totalmente destruíram Jerusalém. Totalmente destruíram Nínive, todas as cidades circunvizinhas, todas aquelas que adoravam a outros deuses, a outras divindades, ao paganismo e todas as coisas contrárias à palavra de Deus, Ele deixou. Por quê? Porque Ele é um Deus de justiça. Ele te ama? Ama. Ele me ama, Ele ama todos nós. Mas se você fizer alguma coisa errada, Ele vai te cobrar. Então, se você fizer alguma coisa, peça misericórdia ao Senhor. Porque Ele é um Deus que perdoa também. Não é? Ele é um Deus que perdoa. Se nós nos arrependermos realmente dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas tantas coisas que nós fizemos errado, Ele é um Deus que nos perdoa. É um Deus de justiça, mas é um Deus que nos perdoa. Ele faz, Ele é um Deus justo. Você tem aquilo que realmente você merece ter. Mas você tem que pagar aquilo que você fez também. Não é? Você paga pelas suas consequências, por todas as coisas que você faz, o que você plantou, está ali, você vai pagar. Deus de amor é um Deus de justiça, mas também é um Deus de amor. Nessa época ali da destruição de Jerusalém, houve remanescentes. Não é? Ele não destruiu totalmente ali, houve remanescente. A restauração, a salvação, houve realmente essas coisas acontecendo ali. Então, irmãos, nós atentarmos e nós olharmos para esse livro de Sofonias, coloque dentro do teu coração como se fosse esta lição para você. Não é?
Leia este livro de 3 capítulos e coloque no teu coração como se fosse para você. Leia ele. Faça uma reflexão da tua vida e coloque esse texto, o contexto dentro do teu coração. Fala, isso aqui é para mim. Eu preciso disso, eu preciso dessa palavra, eu preciso me alimentar disso aí, para que realmente eu seja restaurado, porque eu preciso da restauração. Todos nós precisamos, nós somos remanescente de umas coisas grandiosas que aconteceu conosco. Eu era realmente do mundo, hoje, graças a Deus, eu saí deste mundo e estou aqui no meio do Senhor dizendo que só Jesus Cristo é o nosso Deus. Vocês também, todos que estão aqui, crê nesse Senhor, crê em Jesus Cristo, no único e verdadeiro Deus. Amém? Então, Sofonias foi um profeta de Deus. Um profeta realmente de coragem, um profeta escolhido por Deus, um profeta que realmente falou a verdade de Deus. Nós temos que ter coragem, irmãos. Nós temos que ter coragem. Quando Deus te dá alguma missão, não seja covarde, não seja medroso. Tenha coragem, porque Deus vai te ajudar, Deus vai te abençoar, e Deus vai fazer com que tudo dê certo na tua vida e na missão que Ele realmente te deu nas tuas mãos. Amém? Graças a Deus. Vamos colocar.